Estamos de volta com a nossa disciplina Recursos Didáticos para o Ensino de Física. No vídeo anterior nós tratamos um pouco sobre o livro didático e por que às vezes ele é utilizado na escola, por que às vezes ele não é utilizado na escola. E sim, o livro didático ele é um recurso pedagógico. Um dos recursos pedagógicos mais constantes ali, presentes, melhor dizendo, dentro do espaço escolar. Só que nem sempre esse material ele é utilizado. E nós discutimos possíveis respostas para essa questão no vídeo anterior. Hoje nós vamos falar sobre alguns meios que a gente pode estar utilizando como ferramenta de ensino, alguns recursos didáticos e, inclusive, independentemente da faixa etária, o jogo é uma boa opção, um bom recurso pedagógico para o ensino de física, que é o que nós estamos tratando aqui. Por que o jogo é uma boa estratégia independentemente da faixa etária? É claro que para cada faixa etária você vai ter um nível de jogo diferente. Porque uma criança não vai jogar um jogo de adulto e um adulto não vai ter interesse de jogar um jogo de criança, um jogo infantil. Então, cada faixa etária você tem que planejar muito bem o jogo para ser algo interessante e não entediante, independentemente da faixa etária. Então, nós temos alguns jogos. Você pode estar adaptando o xadrez, um jogo de damas, uma trilha, um jogo de tabuleiro, enfim, um jogo qualquer. Você pode até inventar um jogo em que você utilize os conhecimentos da física como ferramenta pedagógica ali dentro do espaço escolar ou até mesmo fora do espaço escolar. Por exemplo, se você inventa uma brincadeira, você ministra o conteúdo, digamos, com a sua aula tradicional, passa o exercício com a sua aula tradicional, mas você não precisa ficar só nisso. Você pode ir além, fixa os conteúdos não com a memorização, e sim com a brincadeira. Essa é uma sugestão, essa é uma forma de abordagem, não quer dizer que seja impositório, obrigatório você fazer isso. Você faz se você achar necessário e de acordo com os seus objetivos, com o conteúdo da disciplina e etc. Outra coisa que eu acho muito interessante, não é necessariamente uma ferramenta de ensino-aprendizagem, mas você pode estar utilizando como estratégia para os seus recursos pedagógicos, que é a interdisciplinaridade. O que é interdisciplinaridade? É a junção de várias disciplinas onde uma se comunica e se interliga com a outra. Existem vários assuntos na física que estão interligados com a química e podem ser relacionados muito bem com a biologia. Por exemplo, os gases, a lei dos gases, a termodinâmica, a termologia em si, temperatura. Você pode estar relacionando com a química, você pode estar pegando uma determinada molécula, um determinado material, por que ele aquece desse jeito, por que ele aquece diferente do outro, e trabalhando justamente a biologia, o que essa substância causa no organismo e por que o organismo, se tem determinada temperatura e muda a sua temperatura, enfim, dá para você fazer um link muito bem amarrado se você sentar e planejar muito bem a sua atividade e você deixar muito bem estabelecido os seus objetivos para aquele recurso pedagógico. Então, infelizmente, falar de interdisciplinaridade é muito bom quando se trata desse diálogo, dessa conversa,
no mundo das ideias é tudo muito fantástico, igual o mundo do Bob, né? Tudo muito fantástico, mas na realidade a vida é bem cruel. Por que que é cruel? Porque você às vezes tenta conversar com o professor de química para fazer um link, para melhorar as aulas, e o professor de química não está aberto, ele não quer conversar, ele quer estar ali no quadrado dele e pronto. Então, esses são alguns meios e caminhos para você inovar nos seus recursos pedagógicos, só que todo caminho tem pedras e todo caminho tem obstáculos. E se você não prestar atenção, você pode tropeçar e cair. E se você cair, você tem duas opções. Ou você levanta e continua tentando, ou você fica lá no estado estagnado, completamente parado, esperando que alguém te estenda a mão. Então não seja essa pessoa. Seja a pessoa que levanta, sacode a poeira e continua caminhando. E se cair de novo, sacode a poeira de novo e continua caminhando. Porque é assim, exatamente assim, na educação. Outro recurso muito importante. Toda escola no Brasil, no mundo, deveria ter um laboratório de ciências. Mas quando eu digo laboratório de ciências, eu não me refiro simplesmente a uma estrutura quadrada dentro da escola que tem na porta escrito laboratório de ciências. Porque, infelizmente, a maioria das escolas que se diz ter laboratório de ciências é apenas um quadrado que tem o nome, uma plaquinha laboratório de ciências. E quando você adentra nesse espaço, o cheiro de mofo é terrível e a questão de material é totalmente precário. Você não consegue fazer um experimento sequer com os materiais que estão ali dentro. Então, esse laboratório de ciência, ele é extremamente importante e contextualizando, vindo para a nossa realidade hoje, a gente tem tem uma palavra que um jornalista usa, que é negacionismo. Um negacionismo, mas só que ele utiliza essa palavra num sentido pejorativo. Eu utilizo essa palavra no sentido negacionismo, de negar a ciência. Nós vivemos num período em que as pessoas não acreditam mais na ciência. Por que que elas não acreditam? Porque talvez elas não foram educadas. Elas nunca viram no microscópio eletrônico uma bactéria. Nunca viram no microscópio eletrônico um parasita. Nunca tiveram uma aula de ciências no laboratório de ciências. E quando vira adulto, acha que vírus não existe, que vírus é invenção de um partido político, que vírus é invenção de um país para liquidar com os demais, que é uma guerra biológica e que nos diz eu não vou pôr a máscara, eu não vou passar álcool gel porque eu tenho um sistema imunológico forte, porque eu fui atleta, eu tenho capacidade. Isso é negacionismo, mas é negacionismo científico. Essas pessoas, elas negam o que a ciência diz. A ciência, sim, ela comete erros como qualquer coisa feita por humanos. Nós cometemos erros, sim. Os humanos são passíveis de erro. Assim como a criação de algo humano, que é a ciência, é passível de erro. Só que nós aprimoramos ao longo da nossa história os métodos e metodologias para que a ciência erre o mínimo possível. E ninguém está preocupado com a questão científica. Por que que as pessoas estão negando tanto a ciência? E é nosso papel, como educadores, dizer: ei, ciência existe sim, ciência é para ser respeitada sim, é para ser refletida, é para se levar em consideração.
fazer reflexões e pensar, será que essa abordagem científica está certa ou está errada? Ter pensamento crítico não é aceitar 100% o que a ciência diz, mas também não é negar 100% o que a ciência diz. Próximo vídeo a gente continua a nossa discussão. Até lá!